bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Na semana passada eu não pude dar aula porque eu tive alguns problemas pessoais e a gente vai voltar de onde a gente parou, que foi justamente quando a gente estava começando a estudar já o sistema de colonização, e agora a gente vai estudar a colonização no Brasil, tá? Que é uma parte muito importante, que cai muito nas provas que vocês vão fazer. Então eu quero que vocês se atentem muito para isso, porque daqui pra frente a gente vai estudar período joanino, império e tudo mais. Então é super importante vocês entenderem como foi o processo de colonização no Brasil, tá? Então, como a gente tinha conversado, né, a gente tinha que a gente percebeu que Portugal, ao procurar esses espaços, né, a começar com o intuito das navegações, Portugal não procurava a América, e sim Portugal procurava as Índias. E por que as Índias? As Índias tinham muito comércio, lembra que eu tinha falado com vocês, tinha o comércio de especiarias, que era alguma coisa muito rica nesse momento, nessa sociedade. Então eles estavam buscando as Índias para tratarem com as Índias e tudo mais, e se despontarem economicamente perante os outros impérios, né, ou as outras coroas que existiam, tem a coroa espanhola, a coroa inglesa e tudo mais. Então, quando Portugal chega ao Brasil, né, e declara que aqui é as Índias, logo após eles percebem que aqui não é as Índias. Então, a gente vai considerar de 1500 a 1530 um período pré-colonial. Por que a gente diz pré-colonial? Porque Portugal percebe que aqui não é as Índias e logo não tem interesse nessas terras. Então, o que ele faz? Mas o que acontece é que aquelas terras acabam sendo deles, eles dominam essas terras. Então eles estabelecem um governo ali, né? Um governo que eu digo, uma ideia administrativa, digamos, e tudo mais. E algumas práticas para a gente dominar essa terra. E como a gente faz essas práticas? A prática conhecida é a prática de escambo, que vai de 1500 a 1530. Lembra que eu tinha falado sobre a extração do pau-brasil? A extração do pau-brasil é justamente nesse período. O que acontece? Eles começam a extrair pau-brasil e há uma troca com os indígenas extraem o pau-brasil, em troca eles dão alguns objetos e tudo mais, como espelho, que a gente vê muito. Então a gente tem que entender também que nesse momento, para os indígenas, esses objetos dados pelos portugueses são muito importantes, porque dentro da sociedade deles não existiam. Então a gente pode pensar, poxa, espelho é uma coisa tão banal, né? Mas naquele momento, para eles, era uma coisa muito importante, porque eles não tinham dentro da sociedade deles, e na cabeça deles, a quantidade de pau-brasil que existia dentro das terras dele era imensa. Então, tudo bem, tal. Então, o pau-brasil é usado para a tinta, né? A gente tem a coloração do pau-brasil, para os tecidos e tudo mais. Então, ali começa uma economia a partir disso, né? Uma economia tranquila, baixa. E esse processo de troca entre os indígenas e o português, que vai de 1500 a 1530, nesse período pré-colonial, a gente considera como escambo. É justamente essa troca. Como que começa então esse processo de colonização dentro do Brasil? A gente precisa entender que ao Portugal encontrar esse espaço e Espanha encontrar a América Espanhola, né? Que a gente tem Portugal, Espanha e América Espanhola. Isso começa a causar inveja em muitos outros países. Que países são esses? A gente está falando de Inglaterra, a gente está falando de Holanda, a gente está falando de França, que ficaram de fora do Tratado de Tordesilhas, que foi justamente a divisão da América Portuguesa e da América Espanhola, aquela linha que a gente sempre fala e tudo mais. Então eles começam a invadir esses espaços. Então, o que acontece com Portugal? Portugal se toca e fala assim, não, se eles estão invadindo, obviamente a gente precisa colonizar, porque senão a gente vai acabar perdendo os nossos espaços, entendeu? Tudo bem? Então,
o início de uma colonização. E como que se dá? Como que acontece isso? A partir de uma ideia, de uma administração, que é as capitanias hereditárias. O que é as capitanias hereditárias? Capitanias hereditárias é aquelas divisões lineares que a gente tem dos espaços. Lembra que a gente já viu isso várias vezes em aula? O professor também fala muito, acredito que vocês já viram isso na escola de vocês. Ela é liderada por Matinho Afonso de Souza. E então, a gente tem alguns desdobramentos negativos sobre esse sistema político administrativo que a coroa portuguesa coloca dentro da América Portuguesa. Quais foram esses desdobramentos negativos? O que acontece é que a gente tem recursos mínimos financeiros. Quando eu digo recursos mínimos financeiros, eu estou falando o quê? Baixo investimento da coroa, né? Praticamente isso. A coroa também tinha outros projetos. E pensar numa terra agora, pensar no investimento de uma terra nova que eles não sabiam, não conheciam, era algo muito arriscado. Então eles decidiram só colonizar para não ocuparem. Entenderam? A gente também tem a presença muito de ataques indígenas eram constantes, lembrando que existiam pessoas antes dos portugueses chegarem. Então eles estão dominando a terra deles, eles dividiram a terra deles, eles estão colocando armas, estão chegando gente na terra deles, então é óbvio que os ataques indígenas é uma coisa muito frequente, tá bom? Também a gente tem o grande extensão do território faz com que a divisão que eles colocam dentro das capitanias hereditárias faça que alguns donatários não conheçam outros donatários. E assim eles não podem implementar políticas convergentes, né? E então o que acontece é que também existiam muitos donatários que nunca pisaram aqui. Então eles deixavam o encargo do cuidado da terra na mão de outras pessoas e tudo mais. Eles governavam de Portugal. A gente também tem um problema do afastamento das capitanias. Por exemplo, a gente tem uma capitania do Rio de Janeiro, por exemplo, ela era muito afastada da capitania de Pernambuco, né? A de São Vicente era muito afastada da de Pernambuco, por exemplo. E foi justamente essas duas capitanias que foram as que mais prosperaram. Só que existiam outras capitanias que estavam sofrendo ataques e outras coisas. A partir disso, a decadência desse sistema de capitanias hereditárias, a gente tem um outro objetivo, que é justamente o governo geral. O que é esse governo geral? Apesar da coroa portuguesa mandar e desmandar, era necessário colocar dentro dessa terra governadores, pessoas que governassem para poder conseguir unificar justamente as ideias, os objetivos. Então foi criado o governo geral. A gente tinha a divisão de três camadas, que era justamente o provedor-mor, o ouvidor-mor e o capitão-mor. O provedor-mor, ele era encarregado de arrecadar os impostos e de organizar os gastos necessários para a administração da colônia eficiente. O ouvidor-mor executava a função de juiz, onde ele deveria julgar e aplicar as leis estabelecidas oficialmente. O capitão-mor era encarregado de organizar as tropas militares com a intenção de proteger o litoral brasileiro, que sofria constantes ameaças estrangeiras. Então a gente para pensar. A gente tem aquela linha da capitania e a gente tinha duas ameaças, né? A gente tem a ameaça estrangeira vindo do ultramar e a gente tem a ameaça por terra, que era a ameaça indígena, né? Porque a gente estava sofrendo muitos ataques indígenas. E o primeiro governador do Brasil, né? Governador geral do Brasil foi Tomé de Souza. A gente também tem as câmaras municipais. O que eram essas câmaras municipais? Elas ficavam dentro das vilas, né, para poder dominar as vilas. Eles eram governados por vereadores e tudo mais. Só que isso desdobra em outros acontecimentos, que é justamente, a gente precisa entender que o distanciamento entre a América Portuguesa e a coroa portuguesa era de meses. Para você levar algum pedido, isso levava meses até chegar à coroa. Então, fez com que alguns vereadores tivessem poder sobre decisões dentro da terra, entende?
Então, vamos lá. A partir disso, a gente tem Portugal já não poderia mais, a gente agora está falando uma parte econômica, Portugal já não poderia mais ficar só plantando o pau-brasil e nesse momento não é isso o objetivo. A gente também precisa, se a gente está fazendo investimento naquela terra, a gente também precisa colher frutos, né? E não só pra gente, mas pra nossa economia, que é super importante. O que acontece? A gente tem o surgimento do açúcar. Quando eu digo surgimento, parece que o açúcar brotou, mas não. Pare para pensar. Portugal já tinha sim um domínio do plantio do açúcar. Então isso favorece para que o açúcar seja uma das principais técnicas, né, para se colocar dentro dessa terra. Outra coisa também que é interessante, a gente precisa parar para pensar que Portugal começa a procurar metais preciosos. Nesse momento, a gente não encontra. A gente vai encontrar mais na frente? Vai, mas nesse momento a gente não encontra dentro da América Portuguesa materiais preciosos, coisa que a América Espanhola encontra de cara. Então, eles têm que ver outras formas econômicas de conseguirem extrair dinheiro desses espaços. A gente também tem o favorecimento do solo brasileiro e o clima tropical, que favorece muito o plantio do açúcar. Além disso, a gente também precisa entender que o mercado europeu, nesse momento, ele consome muito grande a ingestão de açúcar. Então, é super importante o açúcar nesse momento, economicamente. E a gente precisa pensar como funcionou essa estrutura dessa economia açucareira. Quem foram as mãos de obra? Como foi investido? Já que Portugal não investia minimamente, como que surgiu essa ideia da economia açucareira? A gente tem o investimento dos holandeses. Eles eram grandes banqueiros e eles investem muito dentro dessa terra, entenderam? Então, meio que um pacto que a gente faz com a Holanda de eles investirem, tirarem um pouco disso, mas ao mesmo tempo a gente tira mais que eles, porque a terra é nossa e tudo mais, entenderam? Que isso depois vai dar um problema lá na frente sobre a decadência dessa economia açucareira. Então, a gente tem todos esses prós, que é justamente o clima, a ausência de materiais preciosos, o favorecimento de Portugal, o domínio já dos plantios. E quem são as pessoas que vão fazer? Vão plantar cana-de-açúcar para extrair o açúcar, para vender, para a economia girar. A gente vai pensar logo a mão de obra. Que mão de obra é essa? Mão de obra majoritariamente indígena e escrava. Em geral, mais escrava. E por que escrava? Porque, quando eu digo escrava, estou te falando uma mão de obra africana. Por que uma mão de obra africana? É super importante de entender que, nesse momento, Portugal já tinha, sim, uma relação com a África que já vem de muitos anos. E o que acontece é que o litoral brasileiro era muito próximo da África. Então a gente começa a importar mão de obra africana de lá. E quais eram as justificativas dessa mão de obra africana? A gente tem o tráfico negreiro, ele era muito lucrativo para a coroa portuguesa, que contribuía para a escolha dos africanos. Os africanos eram muito mais resistentes do que os nativos. Tinha essa ideia de que os africanos eles eram resistentes porque a pele dele, o corpo e tudo mais. Isso a gente depois, na biologia, a gente vê que isso tudo é errado, né? Que isso é tudo equivocado. Mas tinha no imaginário dos portugueses que sim, que os africanos eles tinham mais poder por eles serem negros e eles eram mais resistentes ao sol e outras barbaridades que a gente vê, que é para justificar justamente essa mão de obra africana. Como eu já falei para vocês sobre os holandeses como eu tinha falado para vocês, então os holandeses eles investem nessa economia açucareira, tá? Portugal não tinha economia para investir nisso, né? Mas os holandeses investem com uma visão lá na frente, né? E a gente vai imaginar as invasões holandesas. É justamente investir para depois ocupar.
Então, esse é um dos problemas. A gente desencadeia uma guerra entre Holanda e Portugal, né? Que é justamente a guerra da expulsão dos holandeses, que é uma coisa muito importante. Eu acho legal vocês pesquisarem também, lerem na apostila de vocês, que tem muito bem explicadinho. Essa invasão dos holandeses faz com que a economia açucareira ela fique um pouco desestabilizada. E a partir da expulsão dos holandeses, a gente também tem o declínio, né? A gente era um investimento que os holandeses faziam que não existe mais. E assim se desintegra esse processo da economia açucareira, tá bom? Olha, eu acho interessante vocês pesquisarem um pouco mais, porque eu tô sentindo que apesar da nossa aula estar sendo muito importante para vocês consumirem conteúdo, é legal vocês procurarem na internet, vocês lerem os slides que eu trago, vocês investirem sim nos estudos. Gente, eu sei que a situação tá difícil e que é muito complicado para todo mundo, tá sendo complicado pra gente que tá fazendo material, tá sendo complicado para vocês que estão recebendo, e é super chato ter aula online. Eu sei que é difícil, não é uma coisa que vocês têm habilidade, nem a gente, mas é importante vocês investirem nisso, porque ao que parece as provas não vão serem canceladas, né? A gente não ouviu nada disso por enquanto. Então vocês precisam sim investirem, porque ano que vem vai ser um outro ano, a gente vai conseguir fazer coisas novas e vai ser super importante, tá bom? Então vamos pra aula agora. Levem suas dúvidas. Eu vou deixar a lista de exercício. Façam, levem suas dúvidas na lista de exercício, por favor, tá bom? Vamos estudar direitinho, vamos ter foco, porque isso é uma coisa também pra gente se distrair. Estudar é muito bom pra gente se distrair, tá bom? Beijo.